Olha, gente, eu sei que eu falei no último post que provavelmente eu ia demorar pra fazer vídeo, mas é que eu queria falar de um assunto que eu falei na parte 1 de julgando chips de Underverse. E eu acho que vocês vão entender o porquê eu tô fazendo esse vídeo. Então, gente, pra quem não viu o último vídeo, eu recomendo ver. Porque eu falei sobre o chip Genki e Gear. Pra quem não conhece, é o MAU, onde, na verdade, é um universo alternativo, onde o Ink e o Error continuam sendo inimigos. A única diferença é que o Error é um pivete de praticamente 12 para 14 anos e o Ink deve ter lá para uns 24 a 25. Eu vou dar um pequeno resumo sobre a história deles e a gente vai pro vídeo. Vamos começar pela história do Ink, do G-Ink. Bom, o G-Ink, ele é o protetor dos universos alternativos. Uma diferença desse universo, que inclusive eu achei bem legal, é que os universos alternativos são portas. Literalmente, são portas que dão acesso a esse universo. O Genki, ele protege Exaus e também ele derrota uns bichos que são praticamente destruidores de universos. E ele tem uma desconfiança, não é desconfiança, ele meio que sabe que ele tá numa história do multiverso, que ele é um multiverso diferente. Ele sabe, ele tem consciência disso. Então, ele é meio que um teórico, sabe? Ele tem várias evidências que ele e o Gear não são os originais. E isso que é o diferente do Ink desse universo. Inclusive eu acho genial essa parte deles meio que teórica do multiverso e tal. Na minha opinião é bem legal quando os personagens quebram a quarta parede, eu acho um máximo. E por enquanto é só isso que eu sei sobre o passado do G-Ink. Então, bora pro passado do G-Error. O G-Error, bom gente, eu vou falar um pouquinho das características dele depois dele mesmo. Bom, o Gear tem marcas de lágrimas, como se fossem lágrimas debaixo dos seus olhos, como dá pra ver na imagem. Ele também não tem braços, isso inclusive é bem interessante. Ele não solta linhas dos olhos, porque as linhas saem das mãos dele, que inclusive prende os membros dele, que no caso são os pés e as mãos. As mãos não têm braços, mas gente, eu não vou ficar perdendo tempo aqui, ó. Ele tem uma marca no olho esquerdo, como se fosse uma cicatriz, e no direito, as lágrimas. Seus olhos são vermelhos, com a íris direita sendo azul e a esquerda sendo amarela com preto. Habilidades. As habilidades dele são parecidas com o Error original. A única diferença é que ele, além de soltar Buster Blasters, ele também, as linhas dele não saem dos olhos. É isso que vocês ouviram. As linhas dele não saem dos olhos, e sim das suas mãos, que parece que tem vontade própria, por conta que as mãos dele não são conectadas ao corpo e basicamente ele consegue controlá-las de longe, como se fosse um ser vivo, literalmente. E de habilidades e estética, por enquanto, é só isso mesmo. E eu vou falar do passado dele agora. Gear, por mais da sua aparência ser, como posso dizer, mais infantil, ele realmente tem uma mente mais infantil, sendo bem energético, mas ao mesmo tempo irritado. Ele não gosta muito de contato físico, isso é óbvio. E também ele foi manipulado pelas... Eu acho que eu vou falar... Não sei como é que eu vou falar... Assombrações, eu vou falar assombrações. Que manipularam ele para eles destruir os universos alternativos. O Gear, ele tentava fugir do Genki, porque ele tentava capturá-lo para tentar, trazer ele o que um dia foi, que foi uma criança inocente, doce e tal. O Gear foi pego pelo Ink após ser atacado com um ataque de
como se fosse uma mão de tinta. Ele foi golpeado pelas costas e desmaiou. Ele acordou na casa do Ink e já chegando, xingando o pobre, que foi muito engraçado, gente. Eu juro, mano, a cena que o Gerard xingou o Ink, eu segurei pra não dar uma gargalhada porque era 4 da manhã, mas ele tenta se acostumar com o tempo. Uma hora o Genki deixa ele sozinho, entre aspas, né? Ele fala que vai resolver umas coisas lá e deixa uma criança praticamente capetada sozinha. E ele bota uma música pra acalmar ele e tal, né? Mas quando o Genki sai, entre aspas, do cômodo, eu não sei como descrever isso, gente, mas como eu vou tentar deixar o arroba da pessoa que dublou, né, os episódios lá, vocês vão poder ver o que acontece nessa cena que eu descrevi. Então, por enquanto é só isso. E agora, a gente vai falar do chip em si. Olha, gente, como eu falei no último vídeo, pra mim, se o Gerard já tá crescido, pra mim já, tipo assim, não tem muito problema, entre aspas, né? Porque, teoricamente, ele já é menor, ele já é maior de idade e tal. Mas quando ele é criança, aí o buraco fica bem mais embaixo. Um exemplo, gente, inclusive, eu preciso até falar isso, porque vocês não devem estar, tipo assim, ué, mas por que você tá citando isso do nada? Eu tava no Wattpad, porque sim, eu uso o Wattpad, e me apareceu uma fanfic de Errorink, só que não era de Errorink normal, é de G-Errorink, ou seja, era do G-Error e do G-Ink. Daí eu pensei, mano, deve ser quando o Gerard deve ser adulto já e tal, né? Já deve ser maior de idade. Eu estava completamente errada. Quando eu fui ver, gente, o gente devia ter no máximo uns 15 a 16. Uns 15 a 16. Enquanto o G-Ink devia ter no mínimo uns 20 a 25. Gente, eu olhei. Eu não vou falar o nome, porque vai que vocês pesquisam e me tacam hate, né? Por causa disso e tal. Eu não sei se eu falo o nome, eu não vou falar o nome da criadora. Mas o nome era Claro, Garoto. Claro que sim, garoto. Uma coisa assim. E eu, no primeiro capítulo... Gente, sério, eu não sei nem porquê. Eu comecei a ler, né? E tal, né? E eu vou dar uma... gente, eu tô sem palavras, peraí. Deixa eu me recompor aqui. No primeiro capítulo, fala sobre porque o Genki, ele tem meio que... Como é que eu falo isso em meu vídeo e desce uma melhor? Eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas provavelmente eu vou escrever aí, né? Na legenda. Na legenda não, né? Esse é o nome. E o Gerard, ele meio que gosta do Genki. E o Genki também. Mas ele tem que se controlar, né? Porque o Gerard é menor de idade. E ele vive. Ele fala que o Gerard é uma criança. Que ele fica chamando ele de criança e tal. E tem uma hora que o Gerard, ele fala assim: eu vou mostrar pra ele que eu não sou tão inocente. E não vou falar o que aconteceu, né, mas eu vou provavelmente deixar aí na tela, com alguma censura, claro. E eu até agora tô sem palavras, eu não tive nem coragem de terminar. Porque na hora eu fechei o Wattpad e vim fazer esse vídeo. Inclusive eu tô editando esse vídeo, eu tô fazendo ele e editando no mesmo dia. Já é 00:12. E eu não sei o que falar, sinceramente. Eu não vou julgar o criador ou criadora. Mas, gente, eu tô sem palavras.
Porque o G-Error, ele é praticamente um pré-adolescente. Não sei nem se dá pra chamar ele de pré-adolescente. E o G-Ink, ele já é adulto. Isso dá um problemão, tipo assim. Ai, gente, eu não sei. Eu só queria, sei lá, desabafar sobre isso. E muito provavelmente eu vou fazer isso com alguns chips ou algo do tipo. E é só mais uma coisa da fandom, né? De Undertale que eu vou ter que aturar agora. Mas a gente se acostuma com o tempo, né? Então, gente, foi esse o vídeo da minha opinião sobre o chip G-Ink e G-Error. E até o próximo vídeo. Ai, meu Deus, depois dessa eu vou precisar de um psicólogo.